Galera, eu vi duas coisas assim que eu não acreditei quando eu bati o olho. O cara simplesmente serrou o gabinete para caber a placa-mãe e o outro serrou o gabinete para colocar a GPU de 3 fãs que ele comprou sem pesquisar antes o tamanho da GPU. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tamanhos de gabinetes para não ocorrer esse tipo de problema com você, porque eu tenho certeza que você tem sempre aquela dúvida quando você vai montar o PC Gamer, se a GPU vai caber de 3 fãs no gabinete, ou se você vai colocar o water cooler de 360mm na parte da frente e em cima, quer colocar push and pull. Por isso, eu tô com vários gabinetes aqui que são as categorias mais comuns aí que você vai achar no mercado, e a gente vai dar uma olhada em cada um deles e eu vou falar um pouquinho para onde você deve olhar e pensar na hora de comprar cada uma dessas categorias aqui. Mas antes de começar, vocês já sabem, né? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aqui embaixo, porque ajuda muito o canal a crescer e a gente continua trazendo conteúdo como esse aqui, que sai quase todos os dias às 18 horas. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Potencialize a sua skill da maneira correta. Conheça a mais nova linha de periféricos exclusivos Infernal Dragon. Mouse com sensor topo de linha e switches ópticos que acompanham no mouse e teclado. Conforto extra garantido pelo apoio de pulso macio, mousepad estendido com borda costurada e gabinete topo de linha que comporta qualquer hardware. Quer saber mais? Veja o link na descrição. Bom, antes da gente começar especificamente com uma categoria, deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem de opção no mercado que são as mais comuns. Bom, aqui a gente tem esse Talo Z1 aqui da Gandias, que ele é um Micro TX, né, um gabinete que faz parte dessa categoria, que ele suporta a placa-mãe Mini TX e Micro TX. Aí aqui, acredite ou não, né, esses 3 gabinetes que estão aqui na minha frente, eles fazem parte da mesma categoria que é o Mid Tower. Ou seja, ele suporta Mini TX, Micro TX, ATX e de vez em quando EATX, que são aquelas placas-mãe bem robustas. E aqui do lado eu deixei separado já o Eleven Mini Air, que é um gabinete que tem um design totalmente diferente desses outros que eu mostrei para vocês, que é esse design dual chamber, né, que separa a montagem ele da fonte, né, para separar os cabos tudo bonitinho com bastante espaço. Fica na parte de trás e aqui na frente a gente tem a montagem normal do gabinete, só que eu vou falar mais dele depois, tá? Então, vamos dar uma olhada mais de perto aqui no Talo Z1, que é o gabinete Micro TX, e vocês acho que já podem ver que ele tem um tamanho relativamente pequeno e vai ser muito interessante para quem tem aquele espaço mais limitado na mesa ou busca um design aí mais minimalista. O que vai definir o gabinete ser Micro TX? Bom, primeiramente você olha para a parte de trás aqui, né? E vai olhar os slots de expansão, que geralmente são 4, tá? Porque daí cabe placa-mãe Mini TX e Micro TX. E além disso, né, no nosso mercado, a gente tem uma grande facilidade de achar placa-mãe Micro TX, por isso você não vai ter aquela dificuldade de achar placa-mãe Micro TX de entrada, intermediária e topo de linha. E como a gente só tem 4 slots de expansão aqui, pode ser que quando você for comprar a sua GPU e colocar aqui, se ela tiver 3 slots, ela vai ficar perto aí do PSU Cover e trazer um gapzinho ali, um espaço que pode dificultar um pouco aí na passagem de ar, como aconteceu lá com o Sávio, que ele comprou uma 3070 Ti para uma Cube 110 dele e ficou apenas um espaçozinho sobrando ali para passagem de ar. E a gente ficou até preocupado se ia caber ou não ali no gabinete. Então, se você pensa já adquirir um gabinete Micro TX, pensa bem em relação a pegar uma placa de vídeo muito robusta. E na questão de water cooler, por exemplo, nesse gabinete aqui, a gente pode ver que ele não tem um espaço muito tranquilo para colocar o water cooler aqui na parte de cima, porque senão vai bater aqui na memória RAM, né? Então não é interessante. Então a possibilidade de colocar o water cooler aqui nesse gabinete fica na parte da frente, né? Que tem um espaço aqui para ficar tranquilo, não tem nenhum problema aqui, né? Com compatibilidade. Só que também na categoria Micro TX existem gabinetes como, por exemplo, uma Cube 110 que o Sávio usa lá. Tem como colocar o water cooler de 240 na parte de cima do gabinete. Então tem essas variações de tamanho, tá? Então se você está procurando um gabinete mais compacto para aproveitar mais espaço na mesa ou um design minimalista, dá uma olhada em gabinetes Micro TX. Mas agora, vamos dar uma olhada nessa categoria que geralmente é uma bagunça porque gera toda aquela confusão, que são os Mid Towers. Aqui eu separei 3 gabinetes, né, que fazem parte da mesma categoria, mas vocês estão vendo que eles são bem diferentes em relação ao tamanho. Dá uma olhada no T-Dagger G10B, que esse é o Mid Tower que a gente chama de compacto, né? E eu vou colocar ele do lado aqui do Argo Z4 Elite, que é o Mid Tower que a gente fala aqui que eu tenho um tamanho normal, né? Olha a diferença, né? Ele é um pouco maior e ele é bem mais largo. E claro, né? A gente tem aqui esse Mid Tower que a gente chama aqui de Full ATX, né? Porque ele tem esse tamanho exagerado aqui para caber qualquer coisa, viu? Mas olhando aqui primeiramente pro T-Dagger G10B, né? Que faz parte da categoria Mid Tower. Deixa eu virar aqui rapidinho, né? A gente vai ter os 7 slots de expansão, né? Tá faltando aqui porque esse é o gabinete que a gente fez review.
E galera, aqui a gente vai conseguir colocar a placa-mãe ATX, Micro ATX e Mini TX. Além disso, né, como vocês podem ver em relação à diferença de tamanho, como eu já tinha mostrado rapidinho ali, vamos dar uma olhada aqui na parte de trás dos outros gabinetes para ficar mais claro, né, que eu vou virar rapidinho aqui o Andrômeda. Vocês podem ver claramente que existe um espaço, uma diferença ali em relação a tá bem colada a placa-mãe, né, o espaço aqui. E aqui no Argo Z4 fica claro em relação a distanciamento que a gente tem em relação à placa-mãe, né, para não ter nenhum problema de compatibilidade. Aí no Galaxy Andromeda é algo bem ridículo, não sei na onde exatamente tá, mas vocês conseguem ver claramente que tem esse espaço aqui, né? Então fica bem tranquilo aí para fazer a montagem da placa-mãe. E outros componentes como fan e water cooler. E como a gente está falando de um gabinete mid-tower, ele vai ter esse espaço. Só deixa eu puxar um pouco aqui que tá bem complicado aqui. A gente não vai ter aquele problema de espaço, né, da placa de vídeo encostar no PSU cover, né? Então vai ter um espaço ali mais seguro para sua placa de vídeo respirar e não ter aquela preocupação de temperatura. E também, né, a gente vai poder colocar, como a gente está colocando placa-mãe ATX, né, ou talvez aí uma Micro TX, a gente tem um espaço mais tranquilo para colocar talvez aí uma placa de som ou até mesmo uma placa Wi-Fi e sobrar espaço. E só lembrando, né, galera, que esse aqui é o gabinete mid-tower que a gente considera compacto, né? Então ele vai ter esse tamanho aí menor se comparado a esses outros dois aqui que estão do meu lado, né, que é o Argo Z4 Elite e o Galaxy Andromeda. Portanto, nesses dois gabinetes aqui, a gente vai ter uma maior compatibilidade ali para colocar o water cooler em cima. Chega mais aqui, Igor, para você mostrar para a galera. Olha o espaço que a gente tem do distanciamento que seria colocar uma placa-mãe aqui em relação a encostar, sabe, no water cooler. Por exemplo, o water cooler de 240 iria aqui e ficaria com esse espaço aqui todo de distanciamento ali da memória RAM para não causar nenhuma obstrução e ficaria bem tranquilo ali na montagem. Além disso, né, se a gente olhar para o Galaxy Andromeda aqui, vocês podem ver que ele já é mais alto e ainda continua sendo bastante largo, cara, que você consegue colocar bem tranquilo na montagem se tiver fãs aqui em cima. Então, cara, vai ficar muito tranquilo para fazer a montagem de water cooler na parte de cima aqui. Não dá para colocar um push and pull, mas, cara, vai ficar bem tranquila a montagem aí. E outra coisa muito bacana, se a gente for comparar esses dois gabinetes aqui com o T-Dagger G10B, é que a gente já consegue colocar fãs, por exemplo, de 140mm aqui na parte da frente, ou talvez aqui em cima, né? E aqui no Galaxy Andromeda, cara, a gente consegue colocar até fãs de 200mm, então fica uma coisa realmente bem monstruosa para fazer a refrigeração. Sem contar também, né, galera, que na parte aqui da frente, chega mais perto aqui, Igor, cara, você consegue colocar o water cooler de 420mm, né, radiador de 420. Essa é um tamanho aí que você nem encontra com facilidade no Brasil, então você já consegue ter noção de quão robusto esse gabinete é. E com esse tamanho aqui de gabinete, cara, você consegue colocar aí uma configuração push and pull no water cooler para quem realmente quer um extremo desempenho ali na refrigeração. Então, dentro dessa categoria mid-tower aqui, a gente consegue ver que tem várias diferenças de tamanho. Então, se você quer algo um pouco mais minimalista, mas que ainda vai caber placa-mãe ATX, dá uma olhada em gabinetes um pouco mais compactos, como por exemplo aqui o T-Dagger G10B, ou até mesmo um T-Dagger Cube, né, que vai ser bem tranquilo. E se você quiser aquela segurança na compatibilidade de mais hardwares, aí você procura gabinetes como por exemplo aqui o Argo Z4 Elite, que tem esse tamanho mais comum, ou até mesmo o Galaxy Andromeda, que é esse gabinete monstruoso aqui. Mas deixando de lado rapidamente esses gabinetes aqui mid-tower, né, deixa eu mostrar para vocês rapidinho o Eleven Mini Air, que é esse gabinete aqui que tem um tamanho bem diferente se comparado ao Galaxy Andromeda. Olha a diferença como é notável de altura, né? Só que ele também é um gabinete mid-tower, mas ele tem um tamanho de altura, deixa eu pegar aqui, ele tem um tamanho similar de altura se comparado aqui ao Talos Z1, fica bem perto aqui mesmo, né? Só que, né, a gente tem a diferença do design do Eleven Mini Air ser o Dual Chamber, que é essa diferença de ter uma parte que você vai montar o gabinete com dois tipos de camadas. Aqui na parte de trás a gente tem separado os HDs, aqui embaixo a gente tem a fonte que suporta até modelo ATX, e aqui também pode ficar alguns HDs e SSDs, né? E aqui na parte da frente a gente tem o espaço convencional para colocar a placa de vídeo, a placa-mãe, colocar o water cooler em cima, embaixo e até aqui na lateral, que é uma coisa bem diferente mesmo, se comparado aos mid-tower comum aqui. E lembrando que esse aqui é o Eleven Mini Air, e a gente tem diferentes tamanhos para esse design dual chamber, como por exemplo aqui atrás da gente a gente tem o Eleven Dynamic, só que é a versão da Razer, que aí ele já é um gabinete mais robusto, né? Ele tem um tamanho maior e uma largura maior, que aí vai ter compatibilidade com o water cooler de 360mm embaixo e em cima do lado. E cara,
fica bem tranquilo para fazer a montagem e eu adoro deixar tudo organizado aqui a parte de trás, que é bem tranquilo na hora de fazer o cable management. Então, se você busca aí um gabinete sem aquela altura exagerada, naquela torre grandona lá em cima da sua mesa, você pode optar em opções que tem o design dual chamber e ainda ter, lembrando, né, um tamanho aí mais largo, mas não ter aquela altura exagerada. Então ele tá na mesma faixa de categoria do que esse aqui, né, do Galaxy Andromeda e os outros dois, e também ali com o O11 Dynamic versão da Razer, que ele tem esse tamanho gigantesco se comparado ao Mini Air. Só que tem uma categoria faltando, né? Se você gosta daqueles PCs monstruosos de verdade, que você não consegue nem erguer o PC, que tem que ter muita força mesmo, são aqueles Full Tower, que a gente pode ver, por exemplo, no O11 Dynamic XL. E, infelizmente, eu não tenho nenhum Full Tower aqui para mostrar para vocês, mas recentemente o Igor e o Sávio montaram um PC no O11 Dynamic XL que você pode conferir no card aqui em cima, que aí vocês vão ver o quão grande esse gabinete é. E também a gente tem de outras marcas aí que você pode achar, e esse tipo de gabinete Full Tower cabe placas-mãe Micro ATX, Mini TX, ATX e ATX tranquilamente, e você consegue colocar qualquer tipo de hardware das placas-mãe mais robustas, watercoolers de push and pull, watercooler custom, que aí vai ficar um espaço, sabe, com muita folga, e é aquele gabinete para quem quer ter, sabe, mostrar quando alguém chega ali no seu quarto e você vê aquele monstro do lado lá, e fica uma coisa exageradamente grande. Então é basicamente isso, pessoal. Nós temos aqui, deixa eu puxar rapidinho, né? Nós temos os gabinetes Micro ATX, que são esses modelos mais compactos, que é mais interessante para quem tem um espaço mais limitado na mesa. A gente tem uma grande diferença em relação a gabinetes Mid-Tower aqui, como o T-Dagger G10B, o Argo Z4 Elite e o Galaxy Andromeda, que é um Mid-Tower Full TX que a gente chama aqui. E também a gente tem aqui o O11 Mini Air, que daí são gabinetes com design dual chamber. E vale lembrar também, né, galera, que existem aqueles gabinetes ultra compactos, né, que só vai caber placa-mãe Mini TX e talvez você coloque aí uma fonte SFX, que são aqueles modelos mais compactos. Só que como é um modelo de gabinete muito pequeno, não é comum aqui no Brasil, eu só vou citar eles, que é uma coisa mais lá de fora pro pessoal gringo. Portanto, na hora de escolher o gabinete, tenha em mente bem clara qual tipo de hardware você pretende colocar e também visando upgrade para não ter nenhum problema futuramente que pode acontecer, como por exemplo esse pessoal que está serrando o gabinete para caber placa de vídeo e também placa-mãe. Mas antes de terminar, coloca aí nos comentários para mim e converse com a gente aqui do Pipoca Tech qual que é o modelo do seu gabinete e qual parte de categoria ele faz parte. Agora eu vou deixar vocês com o meu cordial adeus, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado e confere esse outro vídeo aqui que eu garanto para vocês que tá bem da hora. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!